O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Mas serei levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Com alegria que eu os saúdo, caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui neste santuário, numerosos aqui neste santuário que vieram para esta celebração deste tempo de Natal que continua. Saudamos também os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da TV Nazaré e através da Rádio Web. É com alegria que nós celebramos, portanto, o Natal, que não se resume a um dia, mas é um período. Portanto, podemos continuar desejando uns aos outros um Feliz Natal. Um Feliz Natal que, para nós cristãos, é um momento especial, porque nós celebramos com alegria e com agradecimento a Deus Pai o nascimento do seu Filho Jesus, que veio para nos trazer a salvação, para nos trazer a paz. E hoje nós celebramos a festa do primeiro mártir, Santo Estevão. Nós ouvimos no Evangelho como os discípulos de Jesus, eles jamais foram iludidos por Jesus quanto às consequências de sua opção pelo reino de Deus. Embora Jesus lhes acenasse com a vida eterna a ser vivida na comunhão com o Pai, de forma alguma lhes foi prometida segurança, lhes foi prometido segurança e bem-estar. Jesus jamais prometeu riqueza, segurança, facilidades para os seus discípulos. Ao contrário, ele alertou que eles seriam perseguidos, incompreendidos, até mesmo pelos seus, por aqueles de casa. Jesus foi muito explícito ao alertá-los para um futuro de perseguição, de ódio, de flagelos e comparecimento diante dos tribunais, daqueles que não acreditariam em Jesus e que não aceitariam os seus discípulos. O supremo testemunho do martírio poderia provir das mãos dos inimigos, mas também dos próprios familiares, que poderiam tornar-se eles mesmos inimigos. Por isso, o discipulado deveria aliar a uma profunda fé
e uma inquebrantável personalidade, de forma a se manterem firmes no momento da provação, nos momentos em que seriam perseguidos, levados à prisão. Todavia, Jesus lhes faz uma revelação importante. Seria dado aos seus discípulos o dom do Espírito, que nos momentos difíceis haveria de estar ao lado deles, com eles, incutindo-lhes força, colocando em seus lábios palavras adequadas para se defenderem, incentivando-os a não desfalecerem na fé, a ponto de abrir mão de sua opção pelo reino. Então, movidos pelo Espírito, eles estariam preparados, prontos para perseverar até o fim e assim alcançar a salvação. Não foi fácil para os primeiros discípulos. De um lado, eram perseguidos pelos judeus, porque eles eram considerados como hereges. Achavam que os cristãos deveriam continuar obedecendo, seguindo a lei de Moisés. E pelo fato de que não seguiam a lei de Moisés, eram considerados hereges. Portanto, sabemos como eles foram perseguidos, os primeiros discípulos de Jesus, colocados na prisão. Os Atos dos Apóstolos narram muito bem esse aspecto da perseguição contra os discípulos. Do outro lado, eram perseguidos pelo Império Romano, que queriam que o imperador fosse adorado como um Deus. E claro, os cristãos não poderiam de maneira alguma adorar um homem, ainda que fosse poderoso, mas era um homem. Os discípulos de Jesus, os cristãos, tinham um único Senhor, digno de ser adorado, que era Jesus Cristo, o Filho de Deus, que por todos entregou a sua vida. Por isso, eles eram perseguidos de um lado e de outro. Na história da igreja, muitos foram os que pereceram e ainda perecem nos dias de hoje, pagando com a própria vida a escolha de abraçar a fé cristã. E essa perseguição que durou por séculos teve início logo após a ressurreição de Jesus. E o primeiro mártir que derramou seu sangue por causa de Cristo foi Estevão, considerado por isso o protomártir. Este é o primeiro dos cristãos. Vivendo os eventos da paixão e da ressurreição, os 12 discípulos passaram a pregar o Evangelho para os hebreus. E a inimizade que estava apenas abrandada reavivou, dando início às perseguições mortais para os seguidores do Messias. A comunidade cristã procurava viver, porém unida. Tudo era de todos, tudo era repartido entre todos. Todos tinham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Conforme a comunidade se expandia, aumentavam também as necessidades de alimentação e de assistência. Assim, os apóstolos escolheram os ministros da caridade, que eram os diáconos, de maneira que os discípulos, os apóstolos, anunciavam o Evangelho, faziam a pregação, e os diáconos se preocupavam com a caridade, distribuir os bens para os órfãos, para as viúvas, para as pessoas mais necessitadas da comunidade. Eram 7 os diáconos, entre eles Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Porém, segundo os registros, Estevão não se limitava ao trabalho da caridade, chamaríamos de trabalho social, que fora incumbido. Mas também ele procurava anunciar a palavra de Cristo.
e fazia com fervor, fazia com zelo, e isso chamou a atenção dos judeus. Então, pego de surpresa, Estevão foi conduzido diante do Sinédrio, onde falsas testemunhas o acusaram com mentiras. E entre os acusadores e aqueles que aprovavam a morte de Estevão, estava Saulo, que depois se converterá e se tornará o grande apóstolo Paulo. E como nós vimos num discurso muito iluminado, que a gente encontra nos Atos dos Apóstolos, Estevão procura repassar a história da salvação de Abraão até Salomão, e provou que não blasfemava contra Deus, nem contra Moisés, nem contra a lei, nem contra o templo. Teria convencido e sairia livre, mas não seguiu adiante com seu discurso. Quando começou a pregar sobre a pessoa de Jesus, então os acusadores irados se levantaram aos gritos, o levaram para fora e o apedrejaram. E assim Estevão deu glória a Deus com a sua vida. A exemplo de Cristo, ele perdoou aqueles que o martirizavam e agradecia a Deus. Ele segue o exemplo do Mestre. E se torna assim o exemplo para nós de fidelidade e de perseverança na fé. O Papa ontem rezou pelos cristãos que são perseguidos, também hoje, na África, no Oriente Médio. Muitos dos nossos irmãos hoje que são martirizados por causa da sua opção por Cristo. Mas não só na Ásia, não só no Oriente Médio e na África, também nos nossos ambientes. As pessoas que procuram ser coerentes e viver a própria fé são incompreendidas e até mesmo perseguidas. Eu tenho encontrado algumas senhoras que conversavam comigo aqui no Pará e em outro estado, que diziam que são perseguidas por cristãos de outra denominação, são insultadas todos os dias porque são católicas e moram num ambiente em que a maioria é de uma outra denominação. Portanto, existe essa perseguição nos dias de hoje. E é necessário então que nós não tenhamos medo de proclamar a nossa fé, de dar o nosso testemunho, também nos ambientes em que as pessoas são hostis à palavra de Deus, onde são hostis ao Evangelho, no ambiente de trabalho, onde nós nos encontramos, às vezes nós nos intimidamos, nós ficamos com medo de dizer que somos católicos, que praticamos a nossa fé, que participamos da vida da igreja. Ficamos com medo que os outros riem de nós, caçoem de nós. E quando nós fazemos isso, ou somos tentados a fazer isso, devemos nos lembrar das palavras de Jesus. Se vocês se envergonharem de mim diante dos homens, eu me envergonharei também de vocês diante do Pai que está nos céus. Portanto, mais do que nunca é necessário que hoje nós tenhamos a coragem de proclamar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, dar o nosso testemunho através do nosso serviço efetivo na igreja. A exemplo de Estevão, anunciar a palavra de Deus e servir os irmãos na prática da caridade. E o Senhor nos dará força no momento em que precisamos, porque Ele não nos garantiu, como já disse, que não seríamos perseguidos, que nós teríamos uma vida fácil, que nós teríamos tudo como seus discípulos. Ele nos prometeu a força do Espírito para superarmos as provações e as dificuldades do dia a dia.
e Ele mesmo será o nosso prêmio. Perseveremos, portanto, caríssimos irmãos, na nossa fé e peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, nos dê sabedoria e nos dê a força para podermos ser, no mundo de hoje, anunciadores e testemunhas de Jesus Cristo, até mesmo com a própria vida, se assim Ele o quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.